Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, primeiro episódio pós-férias. Estou de volta após 2 semanas de descanso para falar com vocês. Esse episódio de hoje sobre a NFL, amanhã vai ter episódio sobre a NBA e na próxima semana a gente volta à programação, 4 episódios por semana, 2 sobre a NFL, 2 sobre a NBA, um de NFL e um de NBA aberto aqui no feed e outros 2 exclusivo para apoiadores. Se torne apoiador, link tá na descrição. É muito importante para manter o podcast Cara dos Esportes no ar. No programa de hoje eu vou receber meu amigo João Eduardo Dutra, jornalista. Falaremos sobre notícias importantes dessa terça-feira. Teve a reunião dos donos lá dos times da NFL, algumas mudanças de regras, algumas regras que foram discutidas, mas que não foram mudadas, algumas votações que foram adiadas, por exemplo, o famoso tush-push. Depois, falaremos sobre notícias que aconteceram nas minhas férias, né, que eu não tive a oportunidade de discutir com vocês aqui. E claro que as principais são os 2 quarterbacks contratados pelo New York Giants. Eu recebi mais mensagens sobre a contratação do segundo deles, que é no meu aniversário, ano passado, então tenho opiniões para falar sobre. E no final eu pedi pro João separar aqui pra gente como é que tá o movimento no draft, né? Jogadores que estão com as ações subindo, outros jogadores que estão com as ações descendo, como que mudou o cenário do draft nas últimas semanas. Tem um mock draft do João que a gente vai falar aqui. Não definimos a data ainda, mas em algum episódio futuro. João, seja bem-vindo ao podcast Cara dos Esportes. Mais uma vez, vamos entrar logo nas notícias de hoje. E vamos começar pela grande notícia, né? Quer dizer, é uma não notícia porque nada mudou, mas acho que é o grande tópico, porque todo ano tem reunião dos donos, tem comitê de competição se reúne, tem sempre mudanças de regras. Normalmente são coisas pequenas. Ano passado teve uma grande, né, que foi a mudança do kickoff. E esse ano a grande discussão é sobre o tush-push. A jogada criada pelo Philadelphia Eagles, que a equipe desempenha muito bem, que outros times tentam e não conseguem ter o mesmo desempenho. Acho que o Buffalo Bills é um exemplo de um time que usa bastante essa jogada e não tem o mesmo sucesso do Philadelphia Eagles. Os donos adiaram a votação para se vai banir ou não o tush-push, sugestão que foi feita pelo Green Bay Packers, né, dessa regra, para a próxima reunião. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, tá bem dividido. Tem 16 votos por banir o tush-push. E para banir a jogada, eles precisariam de 24 votos. Né? Então, precisariam de mais 8. João, primeiramente, seja bem-vindo ao programa, novamente. Segundamente, você é a favor de banir o tush-push? Você é contra banir o tush-push? Qual a sua opinião sobre essa jogada? E, independente disso, parece que vai ter um movimento bem mais forte do que no ano passado para banir o tush-push. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo de volta Obrigado. Ao mundo dos trabalhadores. A CLT garante férias, né? Garante. Getúlio Vargas garantiu já. É verdade. Sobre o tush-push, eu sou contra você tirar ele das regras, eu sou contra você banir ele, porque eu acho que a melhor forma de você banir é você parar ele. E nenhum time consegue parar, então é meio que tipo um atestado de competência pra mim. Ó, a gente não consegue parar, então a gente vai tirar ele das regras. Então, mas eu acho que o ponto não é esse. O ponto é por que adiaram essa votação, né? Eu duvido que tenha dono que esteja na dúvida. Eu duvido. Eu acho que todo mundo tem uma opinião formada sobre. Eu acho que eles adiaram porque eles não conseguiriam os votos pra aprovar. Exatamente. Então
se vocês não têm os votos, o que vai mudar nesse tempo? Algum dono vai mudar de opinião? Por quê? Aí que entra meio que o jogo de interesse da NFL. O Philadelphia Eagles vai votar não. O Green Packers vai votar sim. Os outros estão lá. O que eu ganho com isso? Porque tem muita gente só perdendo com os push, mas será que eles conseguem apoio em outra mudança de regra? Então isso pra mim é a grande questão. Por que essa votação foi adiada? Em relação à jogada em si, eu acho que ela tá dentro das regras hoje. Qual que a regra vai ser específica para isso? Vai estar escrito lá na regra. Não pode fazer outros push. Ou eles vão mudar alguma coisa na regra que não permita o jogador ser empurrado lá ele por trás numa jogada. Eu imagino que o texto da regra seria algo tipo: o jogador que recebe o snap, ele não pode ser empurrado por trás. Eu acho que seria esse o texto, né? Porque o QB sneak tradicional não tinha dois caras vindo empurrando por trás, né? Você lembra, por exemplo, o Tom Brady sempre foi um cara muito bom de QB sneak, né? E ele não era o cara, e ele não pegava quanto, sei lá, acho que é 200 e poucos quilos no agachamento como Jalen Hurts, né? Então, posso dar minha opinião, João? Meu podcast. Cara, você sabe que a gente grava programa há muito tempo, né, João? Eu detesto ficar em cima do muro. Mas eu confesso que sobre o Tush Push, eu tô em cima do muro. Eu consigo ver os méritos pros dois lados. Eu consigo ver os méritos de quem fala, como você falou, né? Tipo, você não gosta do Tush Push? Pare o Tush Push. Mas eu consigo ver os méritos também de quem diz que não é uma jogada de futebol americano. E de que possa ser uma jogada que é tipo uma lesão séria esperando pra acontecer, né? E eu acho que é uma conversa que nós dois tivemos aqui no podcast, né? Que eu vinha falando sobre o Jalen Hurts não parecer tão veloz quanto mais cedo na carreira. E eu acho que isso é muito sobre o custo que o Tush Push cobra do corpo dele. Eu acho que ele próprio ganhando massa muscular para aguentar o Tush Push. Então eu consigo ver dos dois lados. Eu não acharia um absurdo se o Tush Push fosse banido por esses motivos, mas eu também não acharia um absurdo manter a jogada. Eu acho que ela não vai ser banida, mas a gente teve essa mesma discussão ano passado, foi levantada essa possibilidade na última off-season e não passou nem perto, né, de ser banido. E esse ano você tem 16 votos, então já é coisa pra caramba. Eu acho que não vai passar. Eu também não, sinceramente eu não tenho uma opinião muito forte pra um lado ou pro outro. Eu também, eu falei que eu sou contra o banimento, mas não é uma coisa também que vai me tirar o sono se banirem a jogada, não. Eu consigo entender o outro lado, mas ela, pra mim, é uma jogada muito específica de um time que pode ser replicada por qualquer time. Não com o nível de sucesso do Philadelphia Eagles, mas não tem nada que impeça um outro time de tentar ela. Então por que só o Philadelphia Eagles tem sucesso com ela? Porque a gente tem um quarterback mais forte da NFL. Tem. Você vai falar aqui que o Jalen Hurts é incrivelmente mais forte que o Josh Allen? Cara, é o que tudo indica, sim, né? E é um quarterback mais forte da NFL atrás da melhor linha ofensiva da NFL. Justo. Talvez se os Panthers em 2015, no auge do Cam Newton, tivessem pensado nessa, porque o Newton talvez seja tão forte quanto o Jalen Hurts. Porque o Jalen Hurts tem essa questão do... Ele é um dos jogadores mais fortes da NFL. Ele é feito para essa jogada. Então, esse pra mim é o problema da discussão. Porque o Tush Push claramente é uma jogada maximizada pelo Philadelphia Eagles e pelo Jalen Hurts. Você tá certo, acho que nenhum jogador na NFL vai conseguir fazer o Tush Push tão bem quanto o Jalen Hurts faz. Embora os outros tenham capacidade para pelo menos ser uma jogada efetiva. Mas
não é crime você ter uma jogada que é maximizada por um certo jogador pelas qualidades dele. Justo. Se um quarterback da NFL tem um braço muito mais forte que os outros, a gente vai banir o passe longo daqui a pouco? Porque só ele consegue lançar a bola 60, 70 jardas? Se for contra o Buffalo Bills, vão banir. Então Se acontecer contra o Buffalo Bills nos playoffs, vão banir. Então eu acho que aí a gente começa a falar, não, porque só o Jalen Hurts consegue fazer. Eu acho que isso não é crime, isso é, na verdade, inteligência do Philadelphia Eagles ter uma jogada que é perfeita para um jogador deles. Você tem que defender o Eagles diferente, né? Eu acho que mais do que outros times, você não pode deixar chegar uma... E a gente tá... Pra mim, uma das grandes questões da discussão também é essa. A gente age, às vezes, como o Push fosse uma jogada magnânima que a qualquer momento os Eagles podem tirar ela da cartola e acabar com o jogo. Uma jogada muito específica que funciona em situações muito específicas. Que é ganhos de pequenas jardas pro Philadelphia Eagles. Eu acho que o número de vezes que ela foi usada... Pô, um amigo meu me mandou esses números, eu perguntei pra ele especificamente e ele me mandou uns números. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar aqui no WhatsApp, mas é tipo, acho que os Eagles usaram 40 vezes na última temporada. Acho que nem isso, acho que eu tô exagerando muito esses números. Achei. Vamos ver quantas vezes os Eagles fizeram. 46 vezes. Conseguiram 35 first downs. Também, 46 dividido por, sei lá, 20 partidas. 2 jogadas por jogo, né? Não é... E você só pode usar ela em situações ali de poucas jardas. Terceira pra 2, terceira pra 1. Acho que nem pra 2, Então, eu acho que tem que ser pra 1. Acho que tem que ser pra uma já. Então, já é uma situação ali de alta possibilidade de sucesso. Que é baixa quantidade de jardas. E eles estão usando uma arma ali pra falar. Claro, ter argumentos sobre saúde, tudo. Que nesse exato momento, enquanto... Tudo bem que a gente deveria tentar prevenir ao invés de remediar. Mas enquanto não der uma lesão grave, todo o argumento falando de saúde vai parecer que é uma desculpa. E toda jogada da NFL tem um histórico de uma lesão grave, né? Exatamente. Então eu fico do lado de não tem que banir, porque se a gente banir o touch push e nesse momento parece que vai ser banido só, a gente não consegue defender essa jogada, então a gente tem que banir ela. Será que isso vai abrir porte para banir outras jogadas que as pessoas não conseguem defender? Eu adoraria que Bubble Screen para wide receiver fosse banido. Adoraria. Eu acho que deveria banir qualquer jogada que o Mahomes está correndo para a direita com velocidade e tem alguém cruzando no meio do campo. Bane o Travis Kelce também. Odeio o screen pra tight end. Odeio. Qual tipo mais jogada tem que banir o Philadelphia Eagles inteiro logo. Corrida em segunda descida longa. Corrida em segunda descida longa tem que ser banido. Corrida em primeira descida também. Bane. Acaba. Esquece. Vamos... Sec no quarterback do meu time tinha que ser banido também. Quando quebra... Só do meu time. Quando quebra um osso, então... Outras notícias que saíram da reunião dos donos... Touchback vai pra linha de 35 jardas agora, no kickoff, no chute inicial. Só eu que já tô de saco cheio do kickoff. Cara, nunca é só você, né, cara? Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Sei lá, algumas centenas de milhões assistem futebol americano. Dificilmente você vai ter uma opinião que não seja compartilhada por alguém. Mas... sei lá, todo ano muda, você não chega a se adequar, a assimilar totalmente. E é uma parte do jogo, na minha opinião, muito chata, e que as regras não fazem nada para deixar ela menos chata. Eu entendo o por trás da regra que, tipo, vamos aumentar o número de touchbacks, e tudo bem, agora você tem a drop zone, tudo que, entre aspas, estimula o retorno.
mas ainda assim é muito chato pra mim. Eles encontraram um jeito mais seguro, né? Copiando a XFL. Só que o número de retornos ainda não foi grande, né? O objetivo aqui é que, como com um touchback... Vai diminuir ainda mais esse ano. Não, ao contrário. Um touchback... Você acha? Porque o objetivo é fazer os times terem que botar a bola em jogo. Você chutar mais vezes... Se você chutar a bola pelo fundo da endzone, o outro time vai começar na linha de 35 jardas. Então você tem um incentivo a fazer um chute, botar a bola em jogo, pro time ter que retornar. Então esse é o... Eu tava pensando mais no sentido que mais times vão pedir o touchback, mas... Não. Qualquer time que tem a oportunidade de pedir o touchback e não pede, tá fazendo uma burrice. Sim. Então Outra proposta que foi... Essa foi adiada, que eu não tinha visto inicialmente, e eu sou categoricamente contra, é uma proposta do Detroit Lions, que aliás é novo time que vai explorar o mercado brasileiro, junto com o Philadelphia Eagles, né? Foi anunciado nessa terça... Não, foi só segunda-feira. Uma proposta de que na hora de você fazer o chaveamento, né, as seeds dos playoffs, o time de wildcard que tiver uma campanha melhor do que o campeão da divisão, basicamente que o chaveamento seja pela campanha, e não 1, 2, 3, 4 campeões de divisão, 5, 6, 7 os wildcards. Eu sou categoricamente contra, porque você não pode tirar o valor de vencer a divisão. Vencer a divisão na NFL importa. Jogos de divisão na NFL importa. Se você tira isso, eu acho que você diminui a importância das divisões. E aí eu acho que você dá um passo numa direção que a NFL não quer dar um passo, que é um passo na direção da temporada regular. Exatamente. Da temporada regular da NFL ser mais parecida com a temporada regular da NBA, que é o que ninguém quer. Então, essa eu sou categoricamente contra, João. É injusto o Vikings com 13 vitórias ter sido wildcard? Cara, não é... Não é. Se fosse literalmente não é, velho. Se fosse pra ser justo... Ganhar, se fosse pra ser justo, teria que ser pontos corridos. Que nem o Brasileirão. Você joga todos os times da NFL jogam 62 jogos. 31 jogos contra os outros oponentes, 31 em casa, 31 fora. E de volta. Exatamente. Cada time joga 62 jogos. Não é o objetivo. Você tem que vencer a sua divisão. E se, você venceu 13 jogos, mas teve um time na sua divisão que venceu 14, você vai ser a seed 5. Pra mim, não deveria mudar. Não acho que vai mudar. E essa eu sou categoricamente contra. Não importa o que aconteça, o time só depende de si pra ganhar a divisão. Não importa o que aconteça. Então, qualquer argumento de justiça pra mim sai por aí. Todo mundo começa 0-0 e se os Vikings ganharem todos os jogos deles, eles vão ser campeões de divisão. E pra ser justo, a gente tá citando os Vikings, que é o exemplo mais extremo, né? Mas a proposta é do próprio Lions, né? Que eu acho que diz muito também sobre o Lions olhar pra NFC Norte, ver uma divisão difícil e, não quero que isso se repita, mas eu acho que é uma parte muito importante da NFL, você comemorar o título de divisão, porque te garante, você vence a sua divisão, você garante um jogo em casa nos playoffs. Eu acho que isso tem um peso importante que a NFL não deveria mudar. A regra do overtime, né, da prorrogação, que mudou nos últimos anos para os playoffs e não na temporada regular, agora vale para a temporada regular também, ou seja, cada time vai ter direito a uma posse de bola, não importa se outro time faz touchdown e tal, todos os times vão ter a oportunidade. Eu não sou muito fã de estender jogos não, João, mas ao mesmo tempo é mais justo, né, os dois times terem a possibilidade. Eu sou... O meu ponto sobre a questão do overtime sempre foi um time que tem que defender primeiro, ele tá com a defesa em campo. Ele tem a opção de tentar parar o outro time de fazer o touchdown, né? E se ele leva o touchdown e acaba o jogo, por que você não defendeu melhor? Eu não acho que é essa injustiça toda. Mas ainda assim eu acho que é o mais justo fazer isso. Eu nem sabia que não era a mesma regra. Eu descobri essa semana, falei assim, não é a mesma regra? Não lembrava.
Mas é um ponto que eu acho que a NFL se dando muita importância para uma coisa que é muito esporádica. Ah, não, a gente tem que pensar muito a regra do overtime, tem que ser diferente dos playoffs da temporada regular. Não, agora a gente vai mudar, sendo que a gente teve zero evidência nos playoffs desse ano, se eu não me engano. Então, Eu apago, correto, eu apago a temporada regular, os playoffs no minuto que acaba o Super Bowl, eu esqueço todos os eu jogos. acho que não teve nenhum jogo com prorrogação nos playoffs desse ano, então não é como se eles tivessem mais dados pra falar, não, viu como deu certo? Por uma coisa que, legal, todo time vai ter chance, mas é uma regra pra mim que não melhora a experiência de assistir NFL, nem piora. Muito Não pelo lembro contrário. exatamente. Então, eu só seria a favor da mudança do overtime se fosse pra ser tipo a do college football, que é literalmente disputa de pênalti. Só que sem ser de gol. Só que linha de 20 jardas, todo mundo tem chance. Pra que uma liga profissional vai copiar uma liga amadora, João? Não tem como. Exatamente. Pra quê? Exatamente. Pra quê, né? Verdade. Uma liga amadora que os jogadores recebem. Da Várzea lá em São Paulo, os caras recebem também. Graças à Várzea lá em São Paulo, nós temos o terceiro maior jogador da história do Flamengo. Por ali, top 5. Zico, Júnior, Gabigol e Bruno Henrique, pra mim, acho que é o top 4. Leandro. Na frente do Bruno Henrique. Eu acho que tá. Terceiro melhor jogador daqueles times dos anos 80, na frente do Bruno Henrique. Sim, na frente do... Para alguns, o terceiro melhor de 2019. Terceiro... Bruno Henrique... Melhor. Você falou terceiro melhor? Talvez. O cara que foi o rei das Américas em 2019? O rei da América foi o Gabigol. Claro que não, foi o Bruno Henrique! Efeito Mandela na sua cabeça. O rei da América foi o Gabigol. Eu acho que você tá errado. Eu tenho certeza absoluta que eu estou certo. Vamos postar quanto? Tá valendo R$1 milhão aqui agora. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos parar aqui o podcast. Rei... Você vai achar algum lugar falando que é o Bruno Henrique, mas é o Gabigol. Ih, tá falando um pouco do Gabigol. Não, tá errado. O Bruno Henrique foi o melhor jogador da Libertadores. São dois prêmios diferentes? Então, o rei da América, da revista É o País, foi o Gabriel Barbosa. Ah, tá. Eu tô pensando... O Bruno Henrique foi o melhor jogador da Libertadores, é verdade. Ele ganhou o anel lá da Libertadores na final, mas era só da competição. O Gabigol ganhou o prêmio de rei da América, melhor jogador da América do Sul 2019. Entendi, boa. Vamos continuar aqui falando sobre a NFL. Desculpa pelo atalho aquizinho que a gente... Atalho não, né? É contrário de atalho, né? A gente deu uma saída do tópico. Hawkeye, pela tecnologia do tênis, vai ser usado para medir first down agora na NFL. Por que isso está acontecendo só em 2025? É um absurdo. O pessoal, os coroa lá do cano de PVC com a corrente, vai continuar em campo ali como plano B, né? Porque de vez em quando pode dar um problema com a tecnologia e tal. Mas, diga. Uma coisa que eu não entendi. O Hawkeye vai ser o plano A? Sim. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo de outro esporte que o Gabriel não gosta. Base. A marcação automática de bolas e strike é o plano B. O umpire ainda marca. Não, isso sim. Vai ser a marcação. E alguém desafia. Em vez de ter a medição com a corrente, vai ter a tecnologia, né? E enfim, não tem o que discutir aqui, né? Não ter isso até agora é um absurdo. A NFL vai continuar também com a rodada tripla de Natal. Natal cai esse ano numa quinta-feira, né? Dia 25. Então, vão ser 2 jogos na Netflix e um no Prime. Não sei como é que vai ser. Imagino meu chute aqui no Brasil. Os 2 primeiros jogos da Netflix sejam na Netflix, como foram no ano passado. E o jogo que seria do Prime aconteça na ESPN. Aqui no Brasil, mas também não tenho certeza. Mas, enfim, essas foram as notícias. Agora vamos falar das notícias que aconteceram nas minhas férias, João. Das notícias que... A maioria delas a gente conversou sobre no WhatsApp. Não, teve pessoas que me perguntaram, recebi muitas mensagens sobre. Vamos começar sobre o meu time.
O New York Giants assinou com 2 quarterbacks, Russell Wilson e James Winston. Pra mim, isso é uma indicação de que os Giants, assim como no ano passado, descobriram que não iriam conseguir subir no draft. Eu acho que é uma questão meio que quarterback por comitê, porque você sabe que em 2025 nenhum desses 2 caras serão capazes de começar 17 jogos na temporada regular. Não vão ter, não é uma capacidade física, capacidade técnica. São quarterbacks, eu ia falar bem diferentes. Quarterbacks diferentes, não tão diferentes assim. Em termos de jogo, né? Personalidade, aí você tá em 2 extremos aí completamente diferentes e o vestiário todo vai gravitar, ele vai na direção do James Winston, porque historicamente eles têm um relacionamento melhor com o companheiro de equipe. O Russell Wilson, a gente sabe os problemas dele nessa área estão bem documentados. Cara, pra mim é bem decepcionante. Volta tudo aquele jogo inútil que os Giants venceram na temporada regular passada. Por isso que os Giants estão nessa posição horrível. E é a decisão de um general manager, de um treinador, que estão completamente desesperados, mas ao mesmo tempo eu entendo que não dá pra entrar sem quarterback na temporada, né? E sei lá, os Giants, você traz 2 caras que quem sabe um deles pode ter um revival a la Baker Mayfield, a la Geno Smith, quem sabe? Mas não me inspira, não acho que vai acontecer com nenhum dos 2. E se acontecer, acho que o único que tem idade pra isso é o Winston. E extremamente decepcionante, extremamente desanimador, mas também eu acho que os Giants não tem muita opção. E eu acho que copo meio cheio aqui, pelo menos não é o Aaron Rodgers. É sua mentalidade para essa temporada? Pelo menos. Pelo menos não é o Aaron Rodgers. Você sabe, como torcedor dos Jets, você sabe, né, João? Mas você não acha que você teria um pouco mais de esperança com o Aaron Rodgers? Não, nenhum. Zero? Zero. Literalmente zero. Tudo bem. Mas o que você, como não torcedor dos Giants, o que você acha? Wilson e Winston. Cara, eu acho que é o Giants percebendo que eles meio que estavam ali nas cadeiras e estavam sem cadeira. Então, entre você atirar as cegas uma vez, você atira a cega 2 vezes. Russell Wilson e James Winston, ver se algum deles cola. E, tipo, eu falei, vai ser uma temporada de bullpen dos Giants. Vai ser uma temporada que, 3 joguinhos aqui do Winston, aí começa bem, tem um jogo mal, aí você bota o Russell Wilson, que começa bem, tem outro jogo mal, aí você bota o Tommy DeVito, que vai começar bem, tem outro jogo mal, aí de repente você volta pro Winston, que pode estar melhor agora. Então, de repente você consegue. Mas aí eu te faço a pergunta. Russell Wilson e James Winston não inspiram confiança no torcedor dos Giants, correto? Correto. Existe uma chance deles tirarem vocês do Artman. Existe, cara. Você vai falar que não existe. Eu acho Russell Wilson e James Winston não vão levar os Giants para playoffs. Acho que Russell Wilson e James Winston conseguem 5 vitórias. Mas aí qual que é a alternativa? Você vai ter o Tommy DeVito? Vai ter só um deles. Eu acho que poderia ser mais inteligente? Poderia. Eu não acho necessariamente que é. E aí você ignora o fator humano, né? Que são 2 caras que estão desesperados. Eles querem manter o emprego, né? Então se você consegue 9 vitórias com um desses 2 e vai aos playoffs, você tem uma chance maior de manter. A grande questão é Brian Daboll e Joe Shane, 99% de certeza que eles nunca vão ter a chance de escolher o Artman. Porque se os Giants estiverem em posição de escolher o Art, a gente imagina que vai ser a primeira escolha geral, Brian Daboll e Joe Shane vão ter sido demitidos. E assim, o Artman também não precisa
entrar no draft, né, esse ano. Porque... Isso a gente também tá levando a projeção que o Arch Manning vai ser o cara, né? Sim. Sendo que ele tem um jogo como titular. E nem foi um jogo excepcional. Vai dizer que Texas não deveria ter colocado o Arch Manning no lugar do Quinn Ewers nos playoffs. Jamais. O Quinn Ewers literalmente levou o Texas a duas semifinais de college football. Eu não... comemorar a semifinal não é comigo. Deveria ser pra Texas, né? O que Texas fazia antes de chegar a duas finais de college football? Texas voltou, é verdade, mas eu acho que teve um momento ali que parecia que o Arch era a melhor opção e claramente havia uma promessa do Sarkisian. E eu acho que é justo, tem muito aquela história de você não quer que um jogador perca a titularidade porque se machucou, né? Mas, enfim, e ele é o jogador que mais recebe de NIL no futebol americano universitário, né? Então ele pode continuar. O college football não é garantia que ele vai entrar no próximo draft, mas enfim, tudo isso aí nos Giants você tá rearrumando as cadeiras no Titanic. Tentaram Matthew Stafford, não conseguiram. Tentaram ali, ao que tudo indica, eles receberam uma negativa, né, dos Titans e dos Browns ali sobre subir no draft. E enfim, é o cenário atual da franquia, entre aspas, New York Giants. A outra notícia importante que aconteceu foram as renovações do Ja'Marr Chase e do T. Higgins. Os Bengals resolveram, enfim, essa situação. No momento dessa gravação, o Trey Hendrickson não tem um futuro definido. Ao que tudo indica, os Bengals querem renovar o contrato dele. Ja'Marr Chase se torna o não quarterback mais bem pago da liga. 4 anos, 161 milhões de dólares, 73,9 milhões garantidos, 40,25 por ano, supera em quase 5 milhões de dólares por temporada que era o wide receiver mais bem pago da NFL, que era o Justin Jefferson. E o T. Higgins assina por 4 anos, 115 milhões de dólares, 40,9 milhões garantidos, 28,75 por ano. Eu fiquei muito... Acho que foi o dia que eu fiquei mais tentado em twittar, foi esse. Até mais do que o dos Giants, que eu fiquei mais triste mesmo. Eu acho que isso é uma vitória para os Cincinnati Bengals. Se conseguir manter os dois, para mim, é uma vitória para os Bengals. E eu vi muitas críticas, né? Falando, pô, você vai pagar todo esse dinheiro para o wide receiver e tal. O problema dos Bengals não é esse dinheiro, né? O problema dos Bengals não foi ter pago a franchise tag ao T. Higgins na temporada passada. O problema dos Bengals é que eles têm draftado muito mal. Então, se você paga esses jogadores preço de topo de mercado, mas você consegue encontrar bons contribuintes no draft, essa conta fecha. Então, você vai deixar o T. Higgins ir embora porque você tem draftado mal? Eu acho que é um péssimo negócio. E eu acho que teria muito time disposto a pagar mais pelo T. Higgins do que os Bengals pagaram, né? Ele, pra mim, no mercado, ele conseguiria fácil passar desses 30 milhões até 31, 32 milhões. Não é como se você poderia... Porque o dinheiro do Chase você não questiona, né? Ele é o preço. Eu acho que os dois estão recebendo o preço deles. Mas não é como se você possa estalar os dedos e magicamente transformar o T. Higgins num bom edge rusher de rotação e um bom cornerback. Então, eu acho que é uma vitória para os Bengals conseguir manter os dois. E a questão vamos voltar a draftar bem. Porque para essa conta fechar, você precisa de jogadores que consigam jogar como titulares em contrato de calor. E se eles continuarem não conseguindo isso no draft, aí você vai ter que revisitar provavelmente o contrato de Higgins, que eu acho que é trocável. Eu entendo o seu lado, mas eu ainda acho meio loucura o fato dos Bengals investirem aí quase 50% do cap space deles em 3 jogadores. Eu entendo que os Bengals teriam que fazer isso, porque eles tinham 3 jogadores excepcionais. Mas é um time que me parece muito longe do topo. Eu nem digo, os Bengals não podem ser campeão. Me parece, questão mesmo de montagem de elenco. Se eu boto o elenco dos Bengals ao lado do elenco dos Eagles, é uma discrepância muito grande para mim.
E os Bengals simplesmente têm 50% desse dinheiro, um pouco menos, uns 45%, investido em 3 jogadores. Então, qual é a perspectiva de melhora dos Bengals? Draftar Você bem. pega Draftar bem. Então, é isso que os Bengals estão se garantindo para competir com o Kansas City e os Philadelphia Eagles. Que magicamente eles vão começar a draftar bem. Mas a questão também é que eu volto a esse ponto. O que você vai fazer com esse dinheiro do T. Higgins? O que o T. Higgins te impede de fazer? Eu acho que ele te impede de trazer mais 2 veteranos que talvez joguem bem, porque o jogador que chega no mercado de free agents normalmente é um jogador com problemas. Né? Eu não acho que acho que é melhor manter o T. Higgins. E você olha o top 3 agora do Cincinnati Bengals, bate de frente com o top 3 de qualquer time da NFL. A questão é que o top 4 até o top 19 é complicado, né? Mas eu acho que o grande erro dos Bengals aqui é não ter renovado com o T. Higgins em 2023 e com o Ja'Marr Chase em 2024. Porque você teria poupado dinheiro. Aqui eles deixaram a situação se desenvolver e acabaram tendo que pagar mais. E o Ja'Marr Chase principalmente, né? Porque ele não quebraria 40 milhões se o Myles Garrett não tivesse assinado o contrato que ele assinou algumas semanas atrás, né? E esse é o problema. Você demora para fazer essas renovações e as boas renovações são quando os times renovam antes, né? Quando eles antecipam o problema, né? E aqui os Bengals colocaram no buraco, mas eu ainda acho que o problema dos Bengals é que eles não vêm draftando, eles vêm draftando muito mal. E abrindo mão do T. Higgins ou mantendo o T. Higgins continuaria sendo esse problema. Você não conseguiria corrigir esse problema redistribuindo esse dinheiro do T. Higgins. Então, eu sou pró renovação. Eu acho que levando em conta o cenário que os Bengals colocaram, eu acho que eles fizeram o melhor possível, né, para 2025. Um wide receiver que assinou também foi o Stephon Diggs. 3 anos, 63,5 milhões de dólares, 25 milhões garantidos com os Patriots. E aqui eu fiquei meio chocado, João, com o valor que o Diggs conseguiu. Pra mim, o Cooper Kupp me surpreendeu. Eu achei que ele assinou por bem mais do que eu esperava, em termos até de duração de contrato. E o Diggs também, porque pra mim eram 2 jogadores de contrato de 1 ano. Diggs vindo de uma lesão séria, né? E eu achei que os Patriots ali foram meio que, pô, estão com maior dinheiro aqui. O dinheiro foi feito pra gastar e passar troco. E, pô, vamos gastar esse dinheiro aqui então no Diggs. Mas bom pro Diggs, que eu acho que ele conseguiu bem mais dinheiro do que eu esperava. Com um jogador que é possível que esteja washed, né, João? É possível que já esteja, que ele já deu sinais de declínio com os Bills. Quando ele jogou com os Texans, não era aquele prime Diggs, e aí ele se machuca, não é nenhum garoto. Me surpreendeu ele conseguir esse contrato. Eu não sei se o sinal de Washington eu acho que é forte. Acho que ele teve ali uma mudança drástica no regime do Bills, que meio que ele não se adaptou. Eu achei que ele tava indo bem com os Texans até ele se machucar. Achava que ele tava indo bem, só que ele se machucou. Tudo bem, não é nem um garoto, tudo. Mas ainda assim o contrato me surpreende também. Não achava que o Stephon Diggs ia ser o cara que ia assinar por múltiplos anos, mais de 20 milhões por ano. Mas os Patriots meio que eles entraram com muito dinheiro nessa free agency e com muitos buracos, né? Então, você tapar o buraco com um jogador mais ou menos, um cara que tem ali uma estrela, tem um potencial, tem uma grife, pô, gasta esse dinheiro, pai. Vai fazer o quê? Você não pode investir esse dinheiro em lugar nenhum? É cap space, então... É justo, não, é justo. Os Patriots, esse dinheiro ia ficar não sendo usado, né? O dinheiro que tava lá. É muito incomum nessa altura da free agency a gente ver um contrato desse valor saindo, né? Porque nessa altura normalmente os times já gastaram dinheiro, né? E os Patriots
foi um negócio que os Patriots estavam tentando gastar esse dinheiro e não conseguiram, né? Eles queriam alguém E foi um mercado ruim, vírgula, de wide receiver, porque tem alguns nomes muito bons, como Stephon Diggs, Cooper Kupp, mas a gente já teve mercados que, esse cara aqui é digno de um contratão. Não é o Diggs e o Kupp em 2021, né? É o Diggs e o Kupp em 2025. Isso, parece que é todo tipo... Tem um motivo muito claro pra eles estarem disponíveis. Sim. Então tem caras livres no mercado, tipo a Amari Cooper, que eu acho que quando ele tá bem, ele é um excelente recebedor. Mas tem um motivo, foi muito mal com o Bills, então me surpreendeu também essa coisa. A Amari Cooper do draft de 2014, né? Já... A Amari Cooper que é mais novo que o Calvin Ridley. Tem isso, né? Pera aí. O Calvin Ridley entrou velho na NFL, né? Pô, acho que agora você tá me zoando. A Amari Cooper. O Amari Cooper entrou muito novo e o Calvin Ridley entrou velho. Não é possível. Pô, a Amari Cooper tem 30 anos, puta merda, né? O Calvin Ridley também tem 30 anos. Ai. Pô, a Amari Cooper tá na NFL desde 1999, tem 30 anos, é foda, né? Ele entrou em 2014, ele tá há 11 anos na NFL, ele tem 30 anos. É bizarro, eu lembro que ele entrou bem novo. Esse ponto aqui eu vou avançar. João, olha o ponto que eu vou avançar na pauta. É pro podcast não envelhecer. Porque esse cara tá no mercado ainda. Eu não esperava que eu ia chegar nas minhas férias e essa situação não está resolvida, né? Mas enfim. Enigma. Aaron Rodgers não assinou com os Steelers ainda. Ele lançou com o DK Metcalf esse final de semana, né? Ele vai assinar com os Steelers. Eu não sei o que tá acontecendo pra não ter assinado ainda. Eu pedi aqui pro João, eu mandei um dever de casa pro João, que eu pedi pra ele falar sobre jogadores movimento no draft, né? Porque a gente acompanha o draft há muito tempo, sabe que alguns jogadores vão subindo, jogadores vão descendo e tal, e enfim. A gente tá aí há um mês do draft, menos que isso. João, destaca aí pra gente alguns movimentos de gente que você vê que tá subindo nos rankings, que tá descendo nos rankings. Como é que você vê? Imagino que você tenha visto isso bastante, estudado bastante, fazendo o seu mock draft. Pra começar, eu gosto de falar do que o Gabriel adora, running backs. Eu acho que a gente, chegando perto do draft, a gente tá tendo esse movimento, que é muito se falou que a classe de running backs era muito boa, e de fato é. E por causa disso, a gente passou alguns meses falando assim, a classe é muito boa, então não tem por que você draftar running back cedo. O Gabriel vai falar que nunca tem por que você draftar running back cedo, mas a gente vai chegando perto do draft e fala assim, pera aí. Tem sim por que você draftar esses caras mais cedo do que você esperava. Não tem. Então, muita gente, antes do draft, achava, Ashton diante, e depois a gente vê na segunda rodada. Agora não, eu acho que com Ashton diante, se firmando como uma escolha top 10, eu tô começando a ver ali o Marion Hampton, Travion Henderson, Christian Judkins, Kelly Johnson, todo mundo, peraí, um monte de time não vai ter nem a chance de ver a cor do Ashton diante no draft. Então vamos começar a olhar para esses caras. Então, a gente tem times como Dallas Cowboys, que adorariam draftar o Ashton diante, na minha opinião, não vai ter chance de draftar o diante. Começa a olhar para o Mario Hampton. Denver Broncos, que também não tem ninguém de running back hoje em dia. Muita gente falando em o Mario Hampton para lá, e eu acho que faz sentido, principalmente para fazer o Mix, que é um quarterback jovem. Então, você trazer um running back, eles perderam o Javonte Williams nessa intertemporada. Então, Pittsburgh Steelers, se eles fecharem com o Aaron Rodgers, quem é o running back do Pittsburgh Steelers? Najee Harris foi pro Los Angeles Chargers. Jalen Warren. Então, eu acho que precisa de mais. Então, eu acho que os running backs, eu começo a ver uma tendência de subida para eles, para que eles não chamado o Ashton diante. Porque o Ashton diante, eu acho que ele se firmou ali. Eu acho que de 10 é difícil ele passar o Chicago Bears. Então, você começa a olhar para outros caras nessa classe que podem ser escolhas de primeira rodada. E a gente já viu isso acontecer. Eu lembro do caso do Jahmyr Gibbs em 2023. Isso. Que por muito tempo a gente ficou, Bijan Robinson, ele é o melhor running back da classe. E sim, de fato ele era. E numa hora que ele saiu, falou, peraí, então não tem outro running back aqui? Tinha.
Detroit Lions selecionou o Jahmyr Gibbs com a 12ª escolha. Então e o Ben Johnson agora nos Bears, né? Então, será que se o Ben Johnson... Porque eu acho que o Ben Johnson adoraria ter um Weston Diante. Mas eu não sei se o Weston Diante tá lá pro Chicago Bears. E ele não... Ele é o recebedor que o Jahmyr Gibbs é? Ele é ok. Não, ele é incrível. Ele é um baita prospect running back. Eu selecionaria ele na primeira rodada? Não. Mas realmente parece que tem essa movimentação pró running backs que eu acho que o João botou muito bem, né? Não é uma questão própria do Ashton Jeanty, né? Que eu falo Ashton Jeanty. E eu acho que é a pronúncia certa, João. Dá uma pesquisada nisso. Acho que é mais uma questão do pessoal subindo atrás dele aí, né? Também. Né? Porque no momento que a gente crava o Weston Diante no top 5, no top 10, eu acho que é bem possível, todo mundo deve seguir atrás, ele não vai sozinho. Sabe o que vai acontecer, né? O quê? Com a terceira escolha geral, New York Giants, select, aí... Existe um mundo que o Weston Diante é o melhor jogador disponível pro Giants. Calma, Gabriel, larga essa faca, Gabriel, sai dessa da janela. Gabriel, bota a perna de volta pra dentro. Não, Gabriel, sai. Existe um mundo que o... Sai da plataforma do metrô. Você não acha que John Mara, ele tá lá falando no ouvido de Joe Shea, falou, deixaram essa porra embora, hein? Vocês deixaram ele embora. Eu acho impossível. Hoje mesmo o Brian Dable tá falando sobre o Travis Hunter e tal. Eu acho que é muito mais nessa direção que os Giants iriam. Outras movimentações, João. Alguém que você acha que tá caindo no draft? Shedeur Sanders. Parece. Não necessariamente é o que eu acredito que vai acontecer, até porque quando sair o mock draft vocês vão ver outra história, mas eu acho que ele continua a tendência dele de queda. Eu acho que em algum momento parecia que ele era meio que garantido ali no top 10, e hoje eu não ficaria surpreso se ele saísse do top 10. Porque não é a questão de eu achar que algum time não vai selecionar ele. Eu acho que ele perdeu um monte de backstop nesse draft. Em algum momento a gente fala assim, é Ken Ward e Shedeur Sanders top 2. Mas Cleveland pode não querer, Cleveland pode não gostar, tudo. De 3 ele não passa. Dos Giants ele não passa. Hoje eu não sei se ele não passa dos Giants. Eu acho que os Giants, se eles não tiver 2 semanas atrás, os Giants não poderiam passar no Shedeur Sanders. Hoje, eu acho que eles não estão mais com a corda no pescoço na situação de quarterback. Continua sendo muito ruim, mas tem gente para esse ano. Perdeu o backstop do Las Vegas. Perdeu o backstop dos Jets. Você já começa a descer. New Orleans vai draftar o Shedeur Sanders? Sim. Pittsburgh. Então você começa... Pittsburgh número 21. Então você já começa a cair pra fora do top 20. Foi um cara que era considerado brigando com o Ken Walsh para ser o primeiro quarterback selecionado. Então eu acho que ele é um cara que eu vejo em movimento de baixa nesse draft. O cenário pra ele eu acho que é bem claro, né? Se ele não sai na 3 pros Giants, a queda pode ser longa. E eu acho que os Giants é meio que o último backstop dele ali no topo. Eu não descartaria os Raiders. Se os Browns não selecionam ele, eu acho que começa a ficar estranho. Os Raiders eu não descartaria. Eu acho que... Não descartaria. Eu acho que é possível. O Raiders... Porque o Dino Smith não é garoto, né? Eu acho que... É possível. Não acho que é provável, mas é possível. Aí como você falou, Jets não... Jets é possível também, João. Não, todos os times são possíveis. Mas também não é provável. Eu acho que são menos possíveis do que eram há 2 meses atrás. Sim, Panthers não, Saints é possível também, mas também é probabilidade baixa. Bears não, 49ers não, Cowboys não, Dolphins não, Colts 14, acho que não sei. Probabilidade baixa também. Aí você tá falando Falcons, Cardinals, Bengals, todos não. Seahawks, também probabilidade baixa. Bucks não, Broncos não. E aí como você falou, Steelers. Então
é isso, né? Se ele passa dos Raiders, eu acho que aí a primeira oportunidade real mesmo é os Steelers. E aí. E eu acho que essa que é o grande medo dele, porque você sai do top 3, eu acho que você sai do. Os Browns não selecionam ele, começa a ficar estranho. Porque eu acho que os Browns são os times com mais necessidade de quarterback sem ser o Tennessee Titans. Uhum. Não tem ninguém tão desesperado quanto os Browns e os Titans. Então, se um time tão desesperado quanto os Browns não quer ele, eu consigo ver times não tão desesperados quanto os Browns também não quererem. Como o New York Giants. Eu acho que hoje os Giants estão menos desesperados que os Browns. Cara, pior cenário possível. Qual você acha? Até onde você acha que vai essa queda? Tem algum cenário que a gente termina o dia 1 com aquela câmera no Shadow Sanders ali, ele puto, falando no celular? Eu acho que existe esse cenário, porque, como a gente falou, tem Pittsburgh. Se Pittsburgh fechar com Aaron Rodgers, eu acho que não tira eles da corrida pro Shadow Sanders. Mas, de novo, diminui a probabilidade. Depois de Pittsburgh tem quem? Chargers, vai. O que você acha que é mais provável? Vai se fuder, João. Não, tô perguntando na moral. Chargers Não, vai. Green Bay vai. Tu não tá perguntando na moral, não. Tu não tá perguntando na moral. Green Bay vai. Minnesota? Não. E tem o Jackson Dart também, né? Tem um Rams tem chance? O Rams é um importante. Tem um... Você acha que os Rams iriam? Eu acho possível. Eu acho bem possível. Só que aí não valeria mais a pena ir num cara de ferramentas como o Jackson Dart do que o Shadow Sanders? Os Rams. Aí você começa a pensar também. Será que o Shadow Sanders ele tá no mesmo prateleira que o Jackson Dart pra gente poder escolher entre os dois? Eu acho que é. Ele é um cara que o processo do draft dele não foi bom. É um cara que... Eu acho que nesse pior cenário, ele cai do top 3 e ele tem que torcer pra alguém voltar pra primeira rodada. Curiosamente, um cenário tipo o Kenny Pickett, né? Que caiu bem mais do que o esperado e foi pro Steelers. Sim, é parecido. E será que os Steelers iam querer repetir o mesmo cenário? O Shadow Sanders é um prospecto melhor que o Kenny Pickett. Sim, mas, de novo, é você esperar. Eu acho que, de repente, se os Browns passam nele, mas... não, porque a gente tinha notas parecidas nele e no Abdul Carter, e os Browns voltam pra selecionar ele. É possível. Como o Baltimore fez com o Lamar Jackson. É outro cenário também possível. João, separou mais alguma aí pra gente? Se puder passar rápido pra gente encerrar. Não, mas nomes como Tyler Hook, que eu acho também que caiu bastante. Mas isso vem desde o Combine, né? E o nosso amigo que disse que não assiste futebol americano, que não assiste tape? Tem Terrell McMillan, que vazou um vídeo dele falando que não gosta de assistir game tape. Que aparentemente o vídeo é antigo, mas ainda assim... Em qual situação qualquer jogador de futebol americano falaria isso com uma câmera ligada, né? Cara, eu acho que o jogador de futebol americano, ele tem que presumir que tudo que ele fala tá sendo gravado e vai ser usado contra ele. Exatamente. Não pode falar um negócio desse. E é mais um cara que se beneficiaria da consultoria, empresa que eu e o João Eduardo Dutra um dia vamos abrir, consultoria PR, relações públicas para atletas, porque tem tanta coisa que acontece que a gente... Nós dois que temos o cérebro estragado pela internet, a gente poderia evitar. Por exemplo, João, Bryce Young contrata a gente, contrata nosso serviço. Primeira coisa que a gente vai fazer é tu vai contratar um monte de gente com 1,50m. Tu só vai treinar com um cara de 1,65m no máximo. 1,60m. Pô, vai treinar Darren Sproles, vai treinar com Rondale Moore e tal. Você não vai chegar do lado de, sei lá, ele do lado do Andy Dalton, ele parece uma criança, né? Então a gente ia fazer ele... Deixa eu tirar uma foto aqui com o meu amigo CJ Stroud, não. Não, esquece. Não pode. Esse é um de muitos exemplos de como eu e o João poderíamos melhorar a sua imagem pública, você atleta profissional que está escutando o podcast. Então, mais informações, eu vou passar o WhatsApp aqui, o número de telefone do João aqui rapidinho para vocês ligarem para ele. João,
muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no @duca_JE. Mock draft em breve. Vamos conversar offline sobre quando esse seu mock draft será postado. Mas Estamos dependentes dele. eu não aguento mais esperar Aaron Rodgers. Não aguento mais. Eu literalmente não acredito que a situação dele não tá resolvida ainda. Quer dizer, tá resolvida. Eu não sei por que ele não assinou ainda. Ele já treinou com o DK Metcalf. Por que não assinou ainda? É bizarro. Mas, João, obrigado mesmo aí e até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Então é isso, pessoal. Podcast Caras dos Esportes, episódio de NBA volta amanhã. Semana que vem, domingo pra segunda, voltamos com o nosso episódio tradicional de NFL e a programação tradicional aí pelas próximas semanas. Um grande abraço a todos. Tchau!